Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a nossa conversa vai ser com a Natália Duarte do canil Embryo Brasil. Ela é criadora de dogo, uma grande referência na raça, e vai nos contar em detalhes aí as curiosidades sobre essa raça que hoje está tão em alta e é uma raça muito versátil. Lembrando a todos vocês que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que são o canil Presa Santa Morte, o canil Elite Bandog, o canil Forte Sul e o canil Espíndola Zégio. Esses são os patrocinadores que estão propiciando essa live aqui para vocês. Também queria pedir para quem está assistindo pelo YouTube agora, se possível, se tu já conhece, já assistiu outras lives e gostou do conteúdo, deixa o curtir, né? Se tu gostar dessa live, curte. E se tu gostou dos conteúdos que tu já viu aqui no canal, se inscreve. Mas já clica agora ali no se inscrever, senão tu vai esquecer, porque eu também me esqueço às vezes. Beleza? Outra coisa importante que eu gosto de ressaltar aqui na live, sempre que vocês estiverem pelo YouTube, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque ali a gente tem o arroba de todos os nossos patrocinadores, para vocês seguirem, conhecerem o trabalho do pessoal que patrocina e apoia o nosso projeto. Tem o link dos nossos parceiros, inclusive do canal Falando de Cachorro, que é o canal que faz o corte das lives, que está fazendo uns cortes muito bacanas, que sempre que ele posta alguma coisinha lá, eu já publico para vocês aqui no Istro, então segue lá o canal do amigo lá para a gente apoiar também o projeto dele. Beleza, gurizada? Então bora, vamos começar com a live e vamos chamar aqui que a Natália já mandou o convite. Natália, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma boa noite. Boa noite. Era uma criadora que estava sendo bastante pedido. O pessoal gosta muito do dogo, gosta muito do seu trabalho também. A nossa live aqui, como eu tinha comentado contigo, é sempre aquele bate-papo, não tem roteiro, não tem pergunta. Mas uma pergunta é sempre certa. Se tu puder, já quando for dar o teu boa noite aí pro pessoal, dá uma resumida na tua história dentro da sinofilia, como é que começou, tu sempre teve cachorro, foi uma paixão recente, como é que tu chegou no dogo, se possível dá uma resumida até os dias de hoje. Sim. Boa noite, pessoal. Me chamo Natália, eu sou criadora do canil Embryo Brasil. Eu crio dogos há 22 anos. Desde novinha, Mas assim, antes de criar dogo, eu tive experiência com pitbull. Eu sempre gostei de cães de pelo curto, e cães fortes, e cães mais funcionais, né? Eu brincava muito com meu pit, era pré-adolescente, brincava muito com ele, adorava correr, ele puxar minha bicicleta. Então eu gostei muito do estilo do cachorro. Porém, uma coisa que desagrada um pouco no Pete é a questão de briga, né? Ele quer brigar muito, briga com tudo, também pula muito canil. E isso realmente me incomodou um pouco. Eu cheguei a iniciar uma criação de Pete, mas naquela época o Pitbull era moda, então todo mundo tinha. E também não tinha tantos Pits bons, né? Eu tive uma paixão, meu primeiro Pitbull foi um cachorro branco, era um Pitbull branco. Eu tive outros de outras cores também. Porém, eu morava em Goiânia nessa época. E depois eu adquiri outros cães, mas esse cachorro realmente me marcou. Ele chamava Zeus. E era branco. E depois disso, eu mudei. Eu morava no interior quando eu tinha ele. E depois eu mudei para Goiânia mesmo. E eu arrendei um terreno cercado, todo murado. E comecei a criar pitbull. E por semelhança, eu tentei criar American Staffordshire também. E tentei criar Bull Terrier. Até um dia que entraram dentro do canil e me roubaram quase todos os cães. Colocaram debaixo do braço e levaram embora. Eu falei, não, eu preciso de um pitbull bravo, porque não é possível entrar no canil e me roubar os cães. Roubaram cães adultos. E aí eu fui até um canil que diziam que tinham cães assim, mais bravos, porque eu gostava do pitbull. E até eu passei em todos os canis, eram mais de 20 canis. E no último canil, tinha uma cadela branca com a mancha no olho, que não deixou nem eu chegar perto do canil. Todos os outros com um jeitinho, eu tenho um jeitinho para mexer, e eu acho que eles gostam de mim. E essa cadela não deixou eu chegar. Aí eu falei assim, é essa cadela que eu quero. Ou filhos dela, alguma coisa assim. Falou, não, mas não é pitbull, é um dogo. Eu falei, bem que eu vi que ela era muito grande, né? E eu acabei comprando essa cadela e comecei a estudar sobre a raça. E depois que a gente lê a história da raça, realmente é apaixonante.
E aí foi vício mesmo e acabou. Aí eu entrei na raça e tem 22 anos. Essa cadela, eu comprei ela no finalzinho de 99 para o ano 2000. E eu demorei muito a achar um macho para cruzar com ela lá em Goiânia. E tirei minha ninhada. Minha primeira ninhada foi em 2002. Foi quando eu registrei o nome do Embry Brasil. Mas eu tenho dogo desde 99. É tempo, então, hein? Tem bastante tempo. E me diga uma coisa, Natália, já que tu comentou que tu se Sim. apaixonou pela história, né? Qual é a história do dogo? Como surge essa raça? Como é o dogo argentino, para quem não conhece? Então, o dogo argentino é um cão para caça, né? Desculpa que eu tô escorregando aqui. É um cão para caça, né? Foi desenvolvido para caça, porém ele teve base de cães assim. A base do dogo é o Perro Pelé Cordobês, que era um cão de luta, né? Um cão de rinha mesmo. Não existe mais, porém foi bem a base. Porém, ele era um cão amarelo. A coloração era meio amarela, mas também não tinha muita regra, que ele era mistura de Bull Terrier, mistura do antigo Bulldog inglês. E os irmãos Norris Martinez, o Antônio Norris Martinez era médico, e eu acho, se você der uma lida em algumas histórias da raça, ou livros sobre a raça, eu acho que ele era um homem à frente do tempo, sabe? Que eu não sei se você sabe, mas o dogo é uma das únicas, se não for a única, eu não tenho certeza, às vezes eu estou enganada, existe outra raça, mas foi a única raça que primeiro nasceu no papel. E ele conseguiu chegar no objetivo, no que ele escreveu, ele falou, não, eu vou fazer um cachorro assim, assim, assim. E ele conseguiu. Ele era geneticista também, então ele estudou muito e ele conseguiu fazer o cachorro que ele escreveu, que ele descreveu o que faria e ele conseguiu. É um cão basicamente de caça, tá? Porém, também desempenha muito bem a guarda territorial e tem um temperamento muito forte, né? Para lutar contra javali e puma não pode ter medo de nada, né? E o embate ali é terrível. Então, eles têm que ter uma personalidade mais forte, não pode ter medo de nada. E é um cão muito moldável pelas raças que tem introduzidas e tudo, apesar de ser uma raça nova. Então, é assim, quem tem paixão por dogo, eu falo, a maioria das pessoas que pode ter tido todas as raças, depois que tem um dogo, é difícil mudar. Se eu tiver que criar outra raça de cachorro, eu não crio. Eu tenho Eu tive paixão mesmo pela raça. essa paixão eu tive com os pitbull. Eu Também foi também uma raça. tive, mas depois que eu conheci Ainda o não dogo, tive um dogo, né? Ainda não tive um dogo. depois que eu tive o dogo, assim, eles são apaixonantes mesmo. Ao mesmo tempo que eles têm a energia, a adrenalina e a força que eles têm, eles são. É um carinho, um amor pelos donos, sabe? É diferente. Antes que a gente entre mais a fundo no dogo, uma coisa que eu queria te perguntar. Teu canil hoje, ele está localizado aonde, Natália? E se tu entrega filhote para todo o Brasil? Entrego. Hoje eu até despachei 5 filhotes. Eu tô no interior do Rio de Janeiro. Na verdade, eu tô meio que no fim do mundo, né? Longe de tudo. Mas eu prefiro assim, que eu vivo em fazenda, eu moro na fazenda, eu também crio cavalos. Qual é a raça que tu cria? É quarto de milha. É pequena a nossa criação de cavalo, mas a gente pratica esporte. Eu tô até bem corrida, que eu tô indo para participar do campeonato nacional do quarto de milha. Tô indo no final de semana, compito semana que vem. E eu pratico laço, né? Na verdade, não é bem o laço, é breakaway. E eu tô bem corrida essa semana, bem em função de treino, dessas coisas todas. Mas os cães não tem jeito, pelo menos amanhã todos os cães me comem, apesar de eu ter um funcionário para fazer tudo também. Eu fico em volta deles, eu tenho mais ou menos de 80 a 90 cães, mais ou menos. Esse é o teu plantel. Uhum. Caraca, Eu já tu é tive cachorro, hein? Eu já tive 180 cães. Nossa É Senhora. bastante. Então, agora que a gente já falou da localização, o pessoal já vai saber te achar. Quem está assistindo aqui
quem está assistindo e conhece o trabalho da Natália, já entra, começa a seguir lá então. E Natália, me diga uma coisa, tu falou que foi uma raça estudada, que foi uma raça projetada. Tu Exatamente. sabe dizer mais ou menos que raças foram usadas na Sim, formação do sim. Dogo e que período mais ou menos foi esse de laboratório, desse planejamento até ela ser reconhecida e o livro ser fechado? Qual foi a escala de tempo? Uhum. Eu sou péssima com data e tempo, tá? Eu sei que quem iniciou foi o Dr. Antônio Nores Martinez. Ele era adolescente, tá? Ele estudava e a família ajudou, os amigos também ajudaram, o irmão ajudou muito também. Porém, eu não lembro a data exata. Ele já era adulto, tá? E era casado também. Eu tenho quase toda certeza disso. Mas ele foi para uma caçada e ele foi morto por um amigo na caçada. O Dogo ainda ele já tinha sido apresentado, porém ele não tinha sido reconhecido mundialmente pela FCI. E o irmão dele, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, mudou para os Estados Unidos e ele continuou o legado do irmão com relação à raça. Se não me engano, foi de 30, 50 anos para reconhecimento. Olha, eu posso estar enganada, tá? Mas demorou um certo tempo. Mas, assim, foi um tanto quanto fácil pela padronização, né? Ele conseguiu fazer cães bem padrão, porque você deve saber para uma raça ser reconhecida, ela tem que ter um nível de padronização nos cães, né? Por isso que o ovelheiro gaúcho demorou bastante para ser reconhecido, porque ele se parecia com outras raças. A raça tem que ser meio que ter características próprias para ser reconhecida, né? Então, mas assim, a festa dos 70 anos do Dogo argentino, eu fui na Argentina. Então, assim, Dogo tem cento e poucos anos, é uma raça bem nova. Por isso, assim, a gente que é criadora, a gente fica até um pouco chateado quando as pessoas falam assim. Isso eu vou te falar, 90% das pessoas me perguntam: você tem cães, você tem uma linhagem voltada a sua linhagem é voltada para guarda, a sua linhagem é voltada para caça, ou a sua linhagem é voltada para exposição. Gente, o Dogo a gente não tem diferença de linhagem. Ainda não teve tempo, entendeu? Porque é uma raça muito nova. E eu acho que, graças a Deus, não teve tempo, porque senão acaba que as pessoas assim que realmente não estão engajadas com a raça, não têm a paixão necessária pela raça, acaba estragando, entendeu? Então a gente sabe que o ser humano é um problema de muita coisa. Olha o que fizeram com o pastor alemão, né? Então, e aí, me fala onde que aquilo é funcional, né? Não tem como. Era justamente onde o que eu ia te perguntar agora. Se, por exemplo, assim, porque existe a briga, por exemplo, o meu universo é mais na área dos cães Sim, funcionais. sim, claro. E sempre tem aquele embate, porque o pessoal de estrutura, aí eles geralmente delegam à FCI, né, que a Uhum. FCI começa a criar um monte de coisas lá, e regras, e padrões, e cria um padrão que acaba estragando toda a funcionalidade. O É, Dogo, ele chegou a, vamos dizer assim, a ter algumas alterações por causa da FCI, ou ele então, continua 100% é igual? essa para mim a questão assim que eu mais sou apaixonada na raça. O dogo, ele foi feito para caçar javali. Caça o puma também, mas basicamente é a única raça de caça maior. Então, essa é a funcionalidade dele. Então, o padrão todo é descrito com características baseadas para facilitar na caça. Então, cada coisinha que tem no padrão da raça, que exige no padrão da raça, é justamente para funcionalidade, é para caça. E eu acredito que isso se mantém até hoje, justamente porque a caça de javali é permitida. Então, se já fosse proibido, já tinham dado um jeito de arregaçar o trem já, de fazer coisa errada. Mas não. Então, o dogo argentino, ou como descreve o padrão tem características que descreve perfeitamente até questão de temperamento. Então, se o cão for covarde, ele não se apresenta bem, entendeu? Em exposição. O Dogo ele tem que ter um olhar altivo de tipo assim, cheguei, eu sou o rei aqui.
E é assim que o padrão descreve. Ele não pode ter medo de nada. Então, aí as pessoas falam, mas o cão que deixa ser tocado na exposição, o dogo ele precisa ser tocado na exposição, assim como ele precisa ser tocado na caça. Você vai convidar o seu amigo para ir caçar com você, o seu cachorro não vai aceitar o seu amigo? Ele precisa, entendeu? Então, todas essas características do dogo no padrão FCI são características que se encaixam para caça. Então, por isso que realmente eu concordo totalmente com o padrão FCI, eu acho que é totalmente funcional. E assim, eu tive em novembro do ano passado na Argentina, eu fui em Mar del Plata caçar com um grande criador, tem vários campeões mundiais, e o bicampeão mundial dele saiu para caçar comigo, entendeu? Enfrenta javali. Então, assim, é totalmente funcional. A raça até hoje é totalmente funcional. Ah, O Antônio bacana. Nores Martinez fez um trabalho assim que eu acho que nos dias de hoje não conseguiria fazer, porque foi maravilhoso, impecável. Os irmãos Antônio Nores Martinez fizeram um trabalho impecável. Bacana. E me diga agora assim, as características morfológicas do dogo, Natália, para quem está assistindo ainda não está muito familiarizado com a raça. Qual é mais ou menos o padrão de tamanho e peso do macho e fêmea? Então, macho é na faixa de 62 até 68 centímetros. Porém, assim, existe um ideal, tá? O ideal de dogo macho é 65 centímetros, na média de 45 quilos. Eu sei que tem muita gente que gosta de cães mais pesados, eu entendo. Muita gente acha que o dogo, apesar de estar no grupo 2, acha que é um molosso. O dogo não é um molosso. Ele é um normotipo macrotálico. Então, ele é longe de ser molosso. Um cão mais pesado do que, assim, próximo do ideal, é lógico que um cachorro de 65 centímetros, com 45 quilos, ele tem que estar numa forma física apta à caçada. Então, ele realmente é um cão leve, porque ele precisa correr e ele precisa lutar contra o javali. Então, Entendi. o dogo ideal é um cão funcional para caça. O cão funcional para caça é 65 centímetros. Por quê? Porque na Argentina existe alguns arbustos. Você tá numa área que é uma região mais fria, que é mais parecida, né? Eu não sei se o ambiente aí de Santa Catarina tem alguma similaridade com o ambiente lá da Argentina. Mas existem arbustos na Argentina que acima do tamanho da cabeça, que você soma 65 centímetros de ser nele, é mais pescoço e cabeça, apesar dele na corrida ou no trote ele não tá com a cabeça totalmente alta. Existem alguns arbustos que acima de 75, 80 centímetros tem muito espinho. Então, por isso o dogo tem essa altura ideal de 65. Então, é por conta da vegetação da Argentina para facilitar ele conseguir transpassar os arbustos, entendeu? Então, assim, é por isso que eu te falei, cada característica no dogo tem uma funcionalidade para caça. Ah, que bacana. E em relação às fêmeas daí, Natália? Fêmea varia de 60 centímetros até 65, 66, tá? Que é o ideal. Porém, existem fêmeas maiores, assim, e nós, como criadores, a gente tem que ir sempre 2 pesos, 2 medidas. Às vezes os cães ficam muito finos e mais leves, que é o que mais acontece, e a gente tem que usar um cão um pouco mais pesado para ir achando sempre o meio termo. O ideal, né? Entendi. E em relação, Natália, ao temperamento do dogo. Por exemplo, na caçada a gente vê vários cães juntos. Sim, Eles convivem bem ou eles herdaram a questão da rinha do descendente deles? Não convivem bem, alguns convivem, outros não na convivem. Como é caça. que é? Então, na caça, com o objetivo, o cão treinado, ele sabe que ele está indo para caçar. Então, tanto que lá na Argentina a gente foi com um mestiço com barbucho e galgo. Tinha um dogo mestiço barbucho, tinha ex-campeão mundial puro, tinha um outro dogo campeão também
puro, que era um cachorro mais pesado, mais molosso, porém muito caçador. E tinha uma cadela. No meio de todos esses machos, tinha uma cadela. Impressionante. No meio dos machos. Ah, e tinha um pirata. Eu esqueci o nome dele. Martírio. Ganhou uma exposição. Foi Best in Show jovem, numa exposição da FCA. E é caçador. Tava lá, caçando comigo. Ele é pirata. Martílio, o nome dele. Martígio, ele chamava. Foram esses cães. Então, tinha 4 machos e uma fêmea. Olha só. E não brigam. É lógico, no canil dele, ele deixa cada macho em um canil, tá? São separados por grade e tem um fiozinho de choque para evitar conflito, né? Mas, assim, soltou do canil. Ou vai para o carro, ou vai sair para andar. Eu tenho alguns vídeos também andando de quadriciclo com 20 dogos soltos. Saiu dali, sabe que não é para brigar, entendeu? No território deles, no canil deles, é lógico, às vezes um macho implica com o outro, mas ou saiu para caçar, ou saiu para correr, para treinar, corridas, essas coisas, resistência, não brigam. É impressionante. Legal. E as fêmeas também têm esse temperamento quando estão na casa, ou elas são um pouco mais brandas? Não, também tem. Para te falar a verdade, aqui o canil, como eu tenho muitos cães, eu não consigo exercitar todos os cães todos os dias, né? Então eu tenho área de soltura e tal, mas onde tem muitos cães, acabam estresse, né? Então eles acabam sendo meio chatos um com outros, querendo brigar e tal. As fêmeas são piores que os machos. Sério? As fêmeas são bem piores. Quando acontece de arrebentar um canil ou estourar uma grade, alguma coisa assim, as fêmeas são mais chatas de separar que os machos. Porque o macho, um subjuga o outro, tipo, eu sou mais forte que você. É meio que, entra alguém aqui no meio para separar, que já deu. O macho é mais assim, a fêmea não. A fêmea, se deixar, uma mata a outra. Agora, tem objetivo, vai para caçar, vai sair para correr? Não, já vai e não tem problema, e não causa problema. É muito manejo. Eu digo muito que o dogo é muito moldável, tá? Eu tenho cães de mesma ninhada que são campeões de exposição. Eu te falo que é o exemplo do Gust, do Edenilson Cardoso. Ele é da mesma ninhada que um cachorro de Goiás, que é super campeão, ganhou ranking, ganhou tudo. E eu tenho irmão e irmã deles de mesma ninhada caçando. Entendeu? Então, assim, em uma ninhada, eu tenho cão, que é destaque, que é o Gust do Edenilson Cardoso, que todo mundo comenta nele na guarda e na proteção. Um cachorro que ganhou ranking em exposição. E eu tenho um casal caçando. Então, é o que eu digo, o dogo não tem diferença de linhagem. Ainda não tem diferença de linhagem. Lógico, daqui a 50 anos, não sei, pode ser que tenha. Sim, hoje não tem. Você consegue cães de mesma ninhada, dependendo da direção, do direcionamento que você der, ele faz de tudo. Isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, assim, se um cliente te liga dizendo eu quero para caça, quero para guarda, quero para exposição, como tu disse, na mesma ninhada, tu escolhe o filhote pelo temperamento ou indiferente, é só mandar pro dono e o dono saber manejar? Assim, é lógico, existem os cães mais dominantes na ninhada, existem os cães mais tranquilos, mais equilibrados. Assim, os cães mais moldáveis são esses cães equilibrados, tá? E existe o submisso. Mas, assim, não quer dizer, geralmente, o que acontece? Muita gente fala assim, eu não quero mais bonzinho, o mais submisso. Mas, muitas vezes, esse cão submisso acaba se tornando um cão muito bravo. Eu não sei te explicar, assim, dogo muito manso é muito difícil. Porque dogo tem um temperamento forte. É lógico, as fêmeas têm tendência de serem mais tranquilas, mas o dogo mais bravo que eu já tive de criação minha foi uma fêmea. Eu tive que pegar de volta porque, assim, ela queria comer todo mundo. Ela ficou muito brava. Mas ela foi muito mimada. Então, o dogo
Mimou, acabou. Não pode, não. Tem que tratar como cachorro, tem que corrigir, tem que impor limite, porque o temperamento deles é muito forte. Então, assim, é qualquer cão grande, né, que tem poder de machucar uma pessoa gravemente, ele tem que entender que quem manda não é ele, que quem manda é o dono, né? Esse negócio de tutor não é pra mim, não. É dono mesmo. Não, bah, eu também. Para mim é vira-lata e dono. Não tem SRD nem tutor. Exatamente, dono. Não tem esse negócio de É. tutor, não. E me diga uma coisa, Natália. Por exemplo, assim, ó, a parte de adestrabilidade do dogo. É um cachorro de fácil adestramento? É um cachorro que é um pouquinho mais difícil? Essa parte de obediência básica, por exemplo. Tá. Ele tem uma coisinha mais chata, que o cara tem que ser um pouco mais, como eu vou dizer, criativo. O dogo, ele não é uma raça de pegar brinquedo. Ele não gosta de brinquedo. Bolinha, essas coisas, dificilmente você vai ver um dogo que gosta de bolinha. Ele tem que ser muito bem treinado desde novo. O dogo gosta de coisa viva, de bicho, entendeu? Correu, tem vida, ele gosta. Por quê? Porque ele tem a caça muito aguçada. Mas não é um pedaço de pano que causa alvoroço nele, que causa felicidade. O que ajuda, muita gente faz, é colocar um couro de um javali, entendeu? Em volta do brinquedo, que aí ele se interessa mais. Coisas em movimento, ele se interessa mais. Estático, manga, essas coisas, tem que estar em movimento. Porque bolinha, brinquedo, o dogo não é muito fã, não. Eu Mas reparei, a eu acho que a minha herdou isso. Ela tem um é, pouquinho de dogo. E é, realmente, por exemplo, se tu pega uma bolinha, ela até tem o interesse, mas sim, pegou a mas bolinha e parou de viu que não se mexer, mexeu, aham, perde o interesse. já é bem isso. Agora É pega bem. alguma coisa que luta contra ela para você ver. Não, Ah, qualquer bicho, passarinho, qualquer coisa que esteja se mexendo, ela tá ligadona, assim, tipo, ela fica é, bem dogo. atenta. E é assim, é impressionante. Eu não sei se você já teve convívio com Australian Cattle Dog, né? Eu já tive aqui em casa, trabalhando na fazenda. Hoje eu tenho 2 novinhos mexendo. Mas dogo para javali é igual Australian Cattle Dog para pé de boi. Parece que já nasce sabendo que é ali que tem que pegar. É igual o dogo para pegar no focinho de javali, ou na orelha, ou aqui na papada. O dogo já sabe, ele nasce sabendo que é ali que ele nasceu para fazer aquilo ali. Entendeu? É bem legal, é bem interessante isso. Que até um filhotinho, a tendência dele é sempre à frente do porco. Você vê muito caçador que caça com pitbull ou com cães de outra raça, eles mordem onde dá, né? O dogo não. O dogo ele sempre vai tentar morder na cara, no focinho, na orelha, entendeu? É bem tendência mesmo. Eu falo, é igual o Blue Hill, ele nasce pra morder pé de bicho, dogo é pra morder cabeça e orelha de porco. É E impressionante. outra pergunta em relação à raça, Natália. Como é que é o dogo com a família? Ele lembra, por exemplo, o antigo Rottweiler que fica impondo, disputando hierarquia? É um cachorro que aceita numa boa, não fica contestando a sua posição ali dentro? Então, eu nunca tive Rottweiler. Então, assim, eu não vou saber te comparar com o Rottweiler. Mas, assim, se você mantém ele rígido, dentro do trilho, fazendo as coisas que manda, não deixa ele fazer o que ele quer desde novo, ele não fica te testando. Agora, se você demole, ele testa. Ainda mais nessa fase de adolescência, 1 ano e 2 meses até 1 ano e 8, 2 anos, é a fase da aborrecência pro dogo, né? 1 ano e 2 meses até 1 ano e 8 meses. Esses 6 meses aí da aborrecência dele, dependendo da maneira que você tratou ele desde filhote, ele te contesta um pouco. Mas você deu um chega para, opa, peraí, que a coisa não funciona assim, quem manda aqui sou eu, acabou. Bacana. E me diga uma coisa, Natália, porque é uma curiosidade. Tu Sim, deixou bem sim. claro que não tem linhagens, né? Não. Ainda separadas. Mas já tem criadores no Brasil se dedicando a funções específicas. O meu foco vai selecionar só para caça, o meu vai ser só para guarda, o meu vai ser.
só para exposição ou continua essa multitarefa? Todo mundo? Então, tem criador que fala que cria só para aquele tipo de coisa, mas é meio modismo, sabe? É meio que. Entendi. É meio modismo. Ah, tá na moda o cachorro de caça, então beleza, vou treinar pra caça e. Então, assim, eu sou meio Entendi. coisa. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que, eu vou selecionar. É lógico, por exemplo, o Edenilson, ele seleciona por temperamento. É lógico que daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai ter uma porcentagem de cães mais voltado para esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu duvido muito que ele, daqui a 10 anos, ele tira um dogo lá e entrega na mão de um caçador que esse cachorro não vai caçar. Duvido muito. Entendeu? Entendi. Então, assim, é lógico, existe criador que tá nessa onda de cão de caça e tal. O dogo é muito fácil. Assim, se você pegar uma pessoa que sabe iniciar um cachorro para caçar, eu, sinceramente, nunca conheci um dogo que falasse, não, esse daí não serve. É impressionante, a raça é muito moldável. Se ele não teve um trauma, se ele não foi mal iniciado, é raríssimo um cachorro que nega porco. É muito raro. E é muito raro também ter um cachorro que não faça guarda territorial. Tem cães que demoram mais, tá? O dogo, muita gente fala assim, tem um dogo de 5, 6 meses que já quer que faz guarda. Meu filho, você não tem ideia. Um dogo com 4, 5 meses que faz guarda, com 2 anos ele vai ser um demônio. Ninguém vai pôr a mão. Então, que deixe que ele seja tranquilo, com 5, 6, 7. Tem uma passagem do italiano, ele já cria dogo há mais de 30 anos. E ele fala algumas frases de dogo. O meu cachorro de 5 ou 6 meses ainda não faz guarda. Meu filho, você joga a mão pro céu que ele ainda não faz guarda por 5, 6 meses. Porque senão você vai ter que rebolar com 2 anos, porque ele vai vir ao saci pelado. Fica muito bravo. Ele tem a personalidade muito brava. Então, assim, ele já não tem medo das coisas. Com 5, 6 meses, ele ainda tem um pouco de receio. Eu sou pequeno, não sou tão forte. Depois que ele conhece a força que ele tem, aí é bravo. E como é uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, agora entrando na parte, como eu digo, que nem tudo na vida são só flores, né? Sim, como claro. toda raça grande, aí ela começa a ter alguns pequenos problemas. Sim. É muito comum ter displasia no dogo ou não é muito comum? Existe um certo critério? Tem muito registro? Não tem? Como é que funciona essa parte? Então, não tem muito registro, tá? Antigamente, há 10 anos atrás, quase ninguém tinha registro com isso. Vez ou outra aparecia, tá? Um criador de dogo que fala assim, eu nunca tive um cão displásico. É porque teve uma dúzia de ninhada na vida. Agora, quem tem ninhada, quem tem muita ninhada, vai tirar cão displásico, vai tirar cão surdo, vai tirar cão de olho azul, entendeu? Você tá sendo mentiroso você falar que nunca tirou. Porque sai, não adianta. Eu não sei se você acompanha o Instagram da Genética Canina, a displasia tem muita influência ambiental, alimentar, peso. Então, assim, eu tenho, se não me engano, tem pedigree de cães meus que já tem 6 ou 7 gerações de cães chapeados. Há pouco tempo não, 2 anos, eu tive filhote displásico, com 7, 8 meses eu notei que ele tinha uma dificuldade, com 4 gerações chapeadas. De A. Não tem B no meio, não. É todo mundo A. E nasce, entendeu? Acontece. Então, assim, você tendo controle de várias gerações chapeadas, você diminui o risco, lógico. Mas o que acontece? Acontece. Não Entendi. E outra coisa, Natália, que tu comentou agora, era onde eu ia entrar agora, como eu digo, na parte mais ruinzinha da coisa, que como toda raça tem seus problemas. Claro. Quais são as doenças mais comuns atribuídas à raça dogo? Doenças como assim?
É que a gente escuta muito, por exemplo, falar de problema de pele por ser branco, por ter surdez, que uma porcentagem do plantel tem surdez, e esse é o problema da raça, vamos dizer Aham. assim. Assim, olha, eu vou te falar, dessas últimas ninhadas que eu tive, um ano, no último ano, tá? Eu acho que deve ter uns 200, os últimos 200 filhotes, tá? Tô com uma cadela surda, em 200, entendeu? Então, assim, é baixo, não é alto, não. A surdez no dogo é baixa. E outra coisa, você detecta muito cedo, porque, assim, você sabe o porquê do dogo ser surdo? Por ele ser branco, sim. Mas você sabe o que acontece fisiologicamente? Que ele, na verdade, ele não nasce surdo, né? O dogo, ele é branco, então ele tem o gene Extreme White em homozigose recessiva. Então, se ele tiver a cóclea despigmentada, ela, até os 21, 30 dias, ela se degenera. Então, ela perde a capacidade de detectar as vibrações. Então, até 21, 30 dias, você já nota que o filhote é surdo, tá? Então, assim, é lógico que é difícil, por exemplo, a ninhada de 10 filhotes, de 7, de 8 filhotes, às vezes dorme tudo emboladinho, ainda mais aí em Santa Catarina que é frio, dorme tudo emboladinho. Se o surdo tiver ali e você for criador novo, tiver pouca experiência, você acaba não vendo, entendeu? Porque geralmente dorme tudo embolado. Então o irmão encosta, o irmão que escolhe, a gente separa e vai testando separadamente o filhote. Espera dormir e faz o barulho para ver se acorda. É lógico, hoje já tem o teste de Behr, né? Que aí você faz o teste, você vê a surdez unilateral. Porém, ainda no Brasil tem pouquíssimos testes de Behr, né? Então, aí no Sul tem a Duda, que ela já é juíza também na CBKC. Mas, igual eu comentei com você, eu moro no fim do mundo, né? Como é que eu vou trazer ela para vir aqui? Eu tenho alguns amigos criadores em São Paulo que toda ninhada faz teste de Behr. E a taxa de surdez unilateral e surdez dele, se não me engano, surdez completa eles nunca tiveram. Eles tiveram 2 ou 3 unilateral e, assim, dentro de mais de 100 filhotes. Então, não é tão alta a taxa de surdez no dogo. Entendi. Deixa eu só fazer uma observação para quem está assistindo, porque muita gente está entrando em contato. Eu estou em Curitiba, eu não estou em Santa Catarina. Ah, perdão. É que o pessoal assiste a live depois e já aconteceu de gente de Curitiba me procurar para eu estar em Curitiba. Ah, que legal, legal. Eu achei que fosse Santa Catarina. Sério? Não, eu estou em Curitiba. O que eu ia te perguntar é o seguinte: comprei um dogo, gostei da raça, assisti a live e achei o máximo. Existe uma entidade hoje no Brasil, um clube específico para a raça dogo, aonde a pessoa pode buscar as informações sobre a raça dogo? Não, não tem. Não tem. É só CBKC mesmo. Você vai olhar o ranking de criador, essas coisas. E assim, tem muito criador bom de dogo. Tem criadores de dogo que são referências mundiais, entendeu? Eu acho que assim, o nível de criação nacional de dogo é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Existem cães aqui no Brasil que não perdem nada para cães na Argentina. Tem muita gente que vira e fala assim: ah, eu vou na Argentina buscar um dogo. Tem criadores que criam muito bem na Argentina? Tem. Mas, assim, eu acho que o nível de criação nacional é muito bom mesmo. Então, assim, qualquer cão, o criador bom aqui do Brasil, que tiver um bom cão, pode ir para fora do Brasil fazer exposição que não vai fazer frio, não. Porque eu sou testemunha, até porque, se não me engano, o teu áudio cortou. Ah, perdão. Opa, voltou. Eu, inclusive, sou testemunha porque eu conheci, acho que um cachorro teu que foi campeão mundial, não foi? Tu teve um... Uma cadela. Ah, não. Então o que eu conheci foi o Jack Sparrow. Ah, aquele é um monstro. Meu, não vou te mentir, Natália, não é porque tu tá na live, eu converso com o pessoal em alguns grupos, converso no Zap, mas pessoalmente, vendo na minha frente,
foi o cachorro mais lindo que eu já vi. O cachorro é de uma perfeição, de uma estrutura assim tão bem E feita. você o conheceu já que ele já estava velhinho, né? Que Pois agora é, ele ele tá à foi beira da curtir. aposentadoria já. Isso, ele já estava aposentado já, e já estava bem velhinho. Você vê esse cachorro com 2 anos. Eu tenho uma foto com ele estava com 75 quilos na época, ele estava gordo, tá? Mas era um cão mais molosso. Então, assim, muita gente fala, não, isso não é dogo. Mas acontece. Mas ele serviu, para você ter uma ideia, ele passou esse tipo de cachorro apenas com uma cadela. Uma cadela que também era hipertipo, porque ele era um cão hipertipo. Mas realmente, para quem gosta de cão grande, ele era impressionante. E Não, o basta, temperamento, né? você viu? Sim, o cachorro. Não, eu fiquei encantado, não vou mentir, sabe? Eu olhei, falei na época, acho que era o Rafael, o nome do rapaz. Falei, Rafael. cara, incrível. Pessoalmente falando, é como eu digo, eu tenho a memória de dois cães. Duas Doberman, numa exposição que eu levei o Iron. Elas estavam fazendo a melhor fêmea na exposição, que foi os dois cães mais elegantes que eu vi na minha vida. Elas eram de uma soberba em pista, assim que a palavra é essa. Soberba, sabe? E depois foi o Jack ali que. Nossa, eu achei um cachorro fenomenal. Assim, um cachorro de uma constituição, um desenho muito incrível. E o que impressionava dele, apesar dele ser um cão molosso, apesar dele ser um hipertipo, você viu ele trotando? Que doideira! Você falava assim, gente, não, ele tinha uma facilidade de movimento que você fala, não tem base um negócio desse, não. Não, ele é. Não, e o que mais impressiona é que ele é harmonioso, sabe? Como tu disse, ele é um hipertipo, ele é um molossão, mas ele é harmonioso, assim, ele te transmite uma leveza sólida, como eu digo, sabe? Exatamente, mas é muito difícil você ter um dogo grande, tão proporcional igual ele era. É bem. Mas ele saiu aí da tua criação, não foi? Ele saiu daqui de casa. Daqui de Não, casa. E eu vou te dizer, a mãe dele era uma cadela de 62 centímetros e seus 42 quilos. O pai dele era um cão grande, mas assim, não era como ele. O pai dele era um cão de 67, 68 centímetros, mas tinha seus 52 quilos. Não tinha nem perto do que ele era, entendeu? Ele é realmente diferente. Mas ele chegou a ter alguma titulação, alguma coisa da raça mundial, não foi? Sim, ele foi campeão brasileiro, campeão pan-americano, grande campeão pan-americano. E, se não me engano, ele fechou o internacional, ou ficou a um cacibe de fechar o internacional. Ele ganhou bastante, ganhou classe em especializada, e muita gente falava, ele era fora de padrão e tal. Ele foi medido em especializada, com régua em pista, por juiz, entendeu? Ele tinha 68 centímetros, o limite. Bateu na trave. Bem na trave mesmo. Mas todo mundo falava, ele numa especializada, ele até podia ganhar classe e tal, mas assim, raça especializada não dava, porque ele era hipertipo mesmo, não tinha jeito não. Natália, antes da gente entrar. Os filhos são sobrinhos dele que acabam ganhando. E isso que eu ia te perguntar, a descendência dele, ele põe já cães maiores ou a descendência vai seguindo quase que o padrão? Depende da fêmea. Ele só colocou cães grandes como ele com uma fêmea hipertipo também. Que, na verdade, assim, essa fêmea, o Jack, ele vivia com o Luiz. Eu vendi ele novinho. Ele era bebezinho quando eu vendi ele. E ele teve essa fase de aborrecência que ele deu um beliscãozinho na bunda da filha do Luiz. Porque ela estava fazendo um churrasco e ele sempre foi muito mimado mesmo. Ele estava fazendo um churrasco e ele subiu na mesa de churrasco para pegar uma carne de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E a filha do Luiz foi lá, abraçou ele, foi tirar ele. Comeu o puto, deu uma mordidinha nela. Mas assim, foi beliscão mesmo. Tipo, sai daqui, sabe? É que eu quero comer minha carne. E aí ela ficou assustada, porque imagina um cachorro como o Jack, apesar de 1 ano e meio, ele já pesava 50 quilos, né? Aí ficaram com medo e tal. Aí ele passou 6 meses aqui em casa. Enquanto o Luiz fazia um canil para ele,
porque antes ele ficava solto no quintal de casa, mas todo mundo começou a ficar com medo dele, porque ele era muito grande, sempre foi muito grande. E aí ele passou foi 6 ou 8 meses que ele passou aqui em casa. E ele acabou ficando sozinho, porque o Luiz também tinha Schnauzer. E você sabe como é que é o temperamento de Schnauzer, implicante pra caramba. E ele começou a não dar certo com o Schnauzer que ele convivia, que o Schnauzer começou a espizinhar ele, e ele teve um dia que ele pegou o Schnauzer, mas não matou também, não. Ele era novo, mas só viu que não dava para conviver mais. Ele veio e passou um tempo aqui em casa, e eu tinha essa fêmea hipertipo, que eu coloquei com ele por conta de brincar. O Jack gostava muito de brincar. E essa fêmea aguentava a brincadeira dele. E eles acabaram, assim, formando um casal que não teve jeito. Aí, quando o Luiz veio buscá-lo, eu contei que ele brincava muito com a cadela. Eu cheguei a mandar vídeo pro Luiz, dos dois brincando. Aí, eu dei a cadela de presente pro Luiz, justamente pro Jack ficar, porque ele não tinha convívio com outro cachorro. Aí, acaba ficando estressado. E aí, depois que a Kika foi para ele era ali, era o rei e a rainha. E ela fazia o que queria dele, só ela, só ela. Eles comiam junto na mesma vasilha, a vida inteira, até ela falecer, e foi o tempo todo comendo na mesma vasilha. Foi impressionante. Ali foi um nasceu pro outro. E com essa cadela, ele deu cães hipertipos como ele. Agora, eu usei ele em várias outras cadelas e não nasceram cães hipertipos, não. Foi mais padrão mesmo. Ele foi fora da curva mesmo. Eu entrei muito especificamente nele, porque realmente foi um cachorro Mas que me realmente marcou. foi um cão muito marcante e impressionante. Quem conheceu o Jack realmente fica impressionado com ele. Natália, deixa eu te fazer uma pergunta, que como eu digo, são 3 perguntas por live, a abertura, essa do meio e a final. Sim, essa é sempre sagrada antes da gente entrar aqui para a galera que com certeza também vai estar ali. E eu me reservo, no caso, o direito do criador, total liberdade de responder ou não essa pergunta. sim, sim. Hoje, qual o valor de um filhote da tua criação? Então, como você sabe, o dogo é branco, porém, às vezes ele nasce com manchas nas costas ou na cauda. Isso não adianta. Você pode cruzar 4, 5 gerações de cães brancos e acaba nascendo, assim como nasce pirata, tá? Então, assim, caso o filhote nasça com uma mancha nas costas ou na cauda ou mais de uma mancha, é considerado fora de padrão. E a gente emite aquele pedigree com limitação, né? Para não poder reproduzir. Esses filhotes a gente vende na faixa de 2.500, 3.000. E os filhotes dentro do padrão varia de 4 a 6 mil até 10, depende dos pais, tá? Se o pai é campeão, se o pai é importado, se a mãe é campeã também ou não, se é importada. Então, se é campeão lá fora, então varia muito nessa faixa aí. O normal mesmo é na faixa de 5, 6 mil. Beleza. Deixa eu começar aqui as perguntas, Natália. E Sim. foi uma enxurrada e, claro, boa parte a gente já respondeu como sempre. Eu gosto desse modelo de live onde as perguntas ficam para o final, que esse bate-papo vai esclarecendo muita coisa. E só um detalhe, pessoal. Eu tentei não prestar atenção no que as pessoas falam, né? Porque as outras lives a gente acabava respondendo aí o rumo da conversa, igual você falou mesmo. O rumo da conversa ia para... Se perde. Eu esqueci, inclusive, de falar isso na abertura aqui, o chat, ele é ignorado, e o pessoal que não assistiu por inteiro, ou vai assistir um pedaço, depois eu posto no YouTube, mando o link para a Natália divulga, eu divulgo. Sim, sim. Aí vai lá para o nosso canal do YouTube, eu acabei esquecendo de dizer isso no começo. Vamos lá, então, aqui, ó. É uma pergunta bem específica, né, pela resposta que tu me deu do Rottweiler, eu acho que vai me dar a mesma, mas a pergunta é: quais as principais diferenças temperamentais que tu vê entre o Dogo e o Presa? Então, eu tive lá no Bruno, né, no Santa Morte, quando eu fui para a Argentina. Ele me deu até uma mão lá para ir no Paraguai. Eu queria comprar algumas coisas lá e ele me ajudou bastante. Agradeço muito ele. E a gente até antes de se conhecer, a gente trocava ideia, porque eu visitei o canil Tocho Galego, lá que veio alguns cães do Bruno. E também eu tive vários episódios, eu tive no Samuel, do Cefas, do canil Cefas também, porque ele tinha presa canária, ele tinha canda,
e também começou a criar dogo, mas aí acabou que ele se especializou mesmo no presa. Então, eu conheci alguns cães, conheci os cães do Tócio Galego, que é aqueles cães importados lá do Irema Curtó. Assim, eu não posso falar muito porque eu conheço presa de episódios, né? Então, eu fiquei impressionada porque eu só conhecia dogo canário, que eu achava que era a mesma coisa. Dogo canário e presa canário. Depois que eu vi, que foi quando eu conheci, que foi a Canda, do Samuel, e conheci os cães do Irema Curtó, lá do Tócio Galego, eu fiquei impressionada. A diferença é totalmente diferente. Quando a pessoa falava, não, mas presa canária e dogo canário é a mesma coisa. Não, realmente não é a mesma coisa. Os cães que a gente vê em exposição não são os mesmos que a gente vê lá na casa do Bruno, que a gente vê lá na casa do Samuel, não, realmente não E o são. presa tradicional, né, como o pessoal fala. O presa tradicional. Mas eu não entendo muito, tá? Eu realmente eu sou uma aficionada por dogo, outra raça eu não entro, né? Não, e eu acho assim, cada raça você tem que se dedicar muito. Em cada raça, se você é apaixonado pela raça e tem um objetivo de vida, porque assim, meu objetivo de vida é fazer o melhoramento do dogo, entendeu? Se eu conseguir fazer, melhorar, contribuir alguma coisa para a raça, eu tô feliz. Esse é meu objetivo. Então, assim, é muita dedicação. São igual tem 22 anos que eu dedico pela raça, estudo pela raça. Já fui na Argentina várias vezes, fui na Europa, fui nos Estados Unidos, e já viajei meio mundo atrás de dogo, vendo o Mundial, conhecendo cães. Então, você tem que se dedicar muito para conseguir fazer um trabalho sério com uma raça. Então, assim, eu posso falar pouco, mas de temperamento, eu acho assim, o presa muito mais intolerante que o dogo, tá? A pessoas novas. O dogo é meio que, se você apresenta a pessoa na coleira, lógico que você tem um cão que é acostumado com isso, que você rotineiramente, desde novo, você fez isso. Não foi um cão isolado que você fala assim, vou apresentar uma pessoa aqui e ele vai sair passeando. Não, não é assim também, não. Ele se torna intolerante também. Depende tudo da maneira que você cria. Mas, assim, eu achei o presa canário não tem acordo. Eu acho que se passar 6 meses e 1 ano, o sujeito nem fazendo gracinha, o presa vai aceitar, porque o bicho é bravo mesmo. Eles são Ó, muito, eles são pode muito terminar. bravos. Eles são bem intolerantes mesmo a pessoas diferentes. Outra pergunta aqui, ó. O dogo, é possível usar o dogo na guarda pessoal? Sim. Um exemplo é o Gust, né? Do Edenilson, que aquilo ali é uma máquina, né? E ele, desde novo, sempre foi um cão dominante. Eu não sei se você sabe, o Gust, ele foi vendido para um proprietário que comprou um casal. E ele foi novinho, foi com 2 meses e meio, 3 meses. E ele já tinha uma personalidade forte. A cadela que o rapaz comprou, ela tinha 6 ou 7 meses. Eu sei que era bem mais velha. E ele mandava nela. E ele começou a querer mandar na família, desde novo, com 3, 4 meses. Aí o dono dele mandou para o adestrador e falou com ele, cara, você não tem perfil para esse cachorro. Falou, não tem perfil para ele. Aí esse adestrador intermediou, se não me engano, a venda para o Edenilson. Porque desde novo ele apresentava. Então, e o Edenilson deu segmento, instigou esse potencial que ele já tinha e deu no que deu. Vamos lá, outra pergunta, Natália. Sim. O dogo, ele é um cão que se adapta a espaços menores ou tem que ter um terreno grande porque ele tem muita energia? Então, se adapta. Porém, você tem que fazer exercício com ele, que é um cão bem ativo. Não é como um cão mais molosso, mais pesado, mais pacato, não. Ele é bem ativo mesmo. Então, assim, eu tenho cliente que tem dogo em apartamento, tá? Porém, tem gente para passear 2, 3 vezes por dia.
se adapta. Mas assim, na fase de filhote, na fase de jovem, vai passar um perrengue. Aí depois E, acaba acostumando, né? Mas e passa nessa fase de filhote, tu falou que eles não têm muita caça morta, como diz. Eles são muito destrutivos ou eles são meio tranquilão, tipo molosso? são destrutivos. Ah, tem que gastar mesmo. Tem que gastar mesmo. É aquele de chegar em casa, o seu sofá tá destruído. Sofá tá destruído, sapato tá tudo quanto é lugar, porta, comida. Não tem jeito, tem que gastar energia. Não tem jeito não. Aqui, essa aqui a gente respondeu, né? Se eles funcionam em matilha ou sozinho. Tu explicou que eles não ficam. Porém, lógico, na hora de comer, na hora, assim, você pode ter casal junto, até fêmea. Porém, na época do cio, um pouquinho antes do cio ou no cio, elas tornam um pouco mais chatas com outras fêmeas. Mas é natural, é hormônio, entendeu? Então, assim, mas se você tiver um manejo bom, aqui eu tenho 6, 7 fêmeas juntas que convivem bem. Mas na época do cio, deu cio, tem que separar, porque senão qualquer, parece que perde a paciência, igual o TPM, mulher. Então, você tem que entender também que o cachorro tem fases, né? Aqui, vamos lá, mais uma. Cadê? Tá, essa aqui a gente respondeu, né? Se eles convivem bem na matilha quando eles estão trabalhando em caça. Aí tu Sim, explicou, né? Que no convive muito caso bem. eles estão, o foco é. Em casa, O sem foco. problema nenhum. Aí aqui, ó, uma outra pergunta. Ah, o dogo hoje em dia ele é mais procurado para caça ou para guarda? Para guarda. Deixa eu pegar aqui. É que tem bastante aqui. Hoje deu bastante. Os problemas crônicos com displasia, a gente já respondeu que, né, como tu disse, é bem baixo. É de médio para baixo. Mas como todo cão grande, não tem jeito. Mas é o tal negócio. Se você procura um criador que já tem um histórico de fazer chapa dos cães, então é lógico que minimiza. E eu tenho certeza que os grandes criadores do Brasil, todos eles, pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer de você me ligar amanhã, Natália, eu quero um cachorro. Comprou o cachorro, mandei o cachorro, daqui a um ano e 2 meses, você fala, Natália, o cachorro tem displasia. Eu te mando outro cachorro, entendeu? Eu falo, ó, castra esse daí e eu vou te mandar, ou não reproduz ele e eu vou te mandar outro cachorro. Isso pode acontecer? Pode acontecer qualquer criador de raça grande. Mas é o tal negócio, é a responsabilidade de cada criador, né? Então, eu tenho vários criadores sérios do Brasil que tem, que faz isso e se tiver problema, repõe o cão sem problema nenhum. Certo, ó. Outra pergunta aqui, bem específica, essa a gente não abordou. Qual é o teu método para selecionar um bom padreador ou uma boa matriz no teu canil? Então, cada linhagem, assim, cada família que a gente cria, a gente sabe dos defeitos e das qualidades, né? Então, sabe das deficiências. Mas, assim, no dogo, de 10 características, grandes características no dogo, 5 faltas desqualificantes estão na cabeça. Então, basicamente, escolhe a cabeça. É meio que assim, a minha metodologia, tá? Se tem uma boa cabeça, eu olho o resto. Aí eu vou tirar a conclusão do cachorro. Agora, se tem uma cabeça medíocre, ele pode ser perfeito de corpo, que para mim não serve. E quais seriam essas 5 faltas da cabeça, Natália? 5 faltas desqualificantes? Nariz arromanado, que é aquele que... Você sabe o que é nariz arromanado? Eu ia te perguntar agora. Ou seja, e é como eu digo, as lives servem até para quem está começando. Então, quanto mais detalhe, melhor. Eu já não sabia, por exemplo. Nariz arromanado, por exemplo, o dogo, ele tem uma cabeça convexa, né? Que é convexa e côncava. Então, o topo do crânio tem que ser convexo e o nariz, ele tende a ser côncavo, tá? Então, o que acontece? Geralmente ele é reto e a pontinha do nariz é um pouquinho, ela tem uma tendência um pouquinho a subir,
tá? Por conta da influência do pointer. E também tem uma explicação por isso também. O cão de faro, ele tem que ter uma área maior de focinho, porque é onde se concentra as áreas olfativas, tá? Então, assim, é o que eu te expliquei. O dogo, toda característica tem um porquê funcional da caça, entendeu? O dogo, ele tem que ter o focinho tanto quanto largo e alto, justamente para concentrar maiores células olfativas, né? Então, a gente vê muito aí dogo focinho de cone, que ele fecha igual pato, assim. Não. Pode ser perfeito de estrutura, pode ter tudo, mas se tiver isso daí, não serve para mim. Entendi. Bom, a gente falou acho que duas, não foi? Oi? Tem mais alguma falta? Nariz arromanado, perdão, eu estava explicando o que era, acabei entrando em outra coisa. O nariz arromanado é quando você tem a impressão aqui, sai do stop e vai até o nariz, ele tem um calo para cima, ele tem tipo um morrinho, entendeu? Isso a gente chama de nariz arromanado, tá? Nariz arromanado, prognatismo, olhos claros, cabeça que não é côncava, focinho que não é convexo. Perdão, cabeça que não é convexa, focinho que não é côncavo, porque é a face, então aí troca. É meio. Eu também demorei para conseguir assimilar que era convexo e côncavo. É a face, então eu demorei a entender isso daí. Olhos claros, ou olhos azuis, né? Tá faltando quantos? Tá faltando uma, né? Prognatismo, nariz arromanado, olhos claros, prognatismo, e cabeça que não seja convexa côncava. Certo. Essa foi a adestrabilidade. Perdão, tem mais. Tem mais, não tem só 5, não. Tem mais. Excesso de lábio, tá? Tanto superior quanto inferior. O motivo, quando ele está no agarre, se tiver excesso de lábio, ele pode morder o próprio lábio. Então, por isso que tem que ser liso, limpo. Não pode ter pêndulo. Acontece de nascer? Lógico que acontece. Tem vários cães molossos na introdução da raça, isso acontece, mas também é uma falta desqualificante, o lábio. Tanto o belfo quanto o lábio superior. Certo. Uma pergunta que a gente acabou pulando na hora de falar dos probleminhas que pode ter na raça. Quais os cuidados para tratar e evitar problemas com a pele do dogo? Isso é bastante meio que clássico. Não dá banho. Esquece banho. Pelo amor de Deus. Não dê banho no seu cachorro. Porque o dogo, por ser uma raça branca, ele tende a produzir uma maior quantidade de óleo para a pele dele. Muita gente comenta que o dogo é autolimpante. Justamente por conta dessa produção natural de óleo. Entendeu? Então, por exemplo, você pegar um cachorro que não toma banho, ele for numa poça de barro, ele vai voltar preto ou vermelho, dependendo da região, né? Se você colocar ele no canil de cimento, onde ele não torne a se sujar novamente, no outro dia ele tá branco. Por conta do óleo natural do corpo. Se você dá banho e você tira essa proteção natural, olha, desencadeia um tipo de alergia e um monte de coisa errada danada. Você pode saber, dogo com problema de pele, ou ele está mal alimentado, ou ele tem algum problema, ou Ehrlichia, ou Babésia, ou uma hemoparasitose, ou ele está com pulga e carrapato. Se ele não tem esses tipos de problema, você pode saber. Se o cachorro for bem cuidado, é excesso de banho. Certo. E sarna dermodésica, agora a pergunta é minha. É comum no dogo ou não? Todo cão tem o ácaro do Demodex. Não, é que na época do Pitbull era muito comum. Eu sei que não tem mais a questão genética, mas ele tem essa vulnerabilidade como tinha o Pitbull ou não? Hoje em dia, nenhuma raça tem, com o Simparic da vida, Bravecto da vida, Nexgard da vida. Mata o ácaro. Então,
Eu Ah, acho que fechou. é só quem é desleixado mesmo para dar demodicose, de sabe, demodésica, porque hoje em dia com essa medicação aí é fácil, ninguém tem problema, ninguém vai... Tem outros tipos de problema, tá? Aquele problema que dá muito em bulldog francês, em bulldog inglês, como é que é o nome, gente? Ai, esqueci. Como é que é o nome? Ah, esqueci. Que o cachorro se coça bastante e tal. É lógico que vai ter demodicose ali junto, vai. Se você não fizer o uso desse tipo de medicamento, vai. Mas a maioria é fungo, bactéria e outras coisas. Piodermatite, perdão. Piodermatite. Piodermatite acontece, mas assim, é coisa de imunidade. Mas assim, hoje em dia, com essas medicações, é muito difícil você ter um dogo com problema de pele. Eu, para ser sincera, genético, assim, falar assim. Porque você sabe por que as pessoas falavam? Porque a gente é da família veterinária. Todo mundo aqui em casa é veterinário, né? Então a gente acaba estudando essas coisas. Na verdade, o cão com gen que tende a ter a dificuldade para combater o Demodex canis, na verdade, ele tem uma deficiência no linfócito T, que produz imunidade, é o linfócito que faz a imunidade ser alta ou baixa. Então, ele tem uma deficiência nesse linfócito. Então, ele não vai ter só problema de demodicose, ele vai ter de tudo que ele possa pegar, ele vai ter de tudo. Então, não vai ser só a demodesca. Ele vai ter uma saúde toda pifada. Então, não é só a demodicose que ele vai ter. Ele vai ser ruim de saúde de tudo mesmo. Beleza, Natália. Aqui, a outra pergunta. O foco da tua seleção é mais em trabalho ou estrutura? E aí tu já respondeu, né, que não. E aqui a segunda pergunta era se teus cães trabalham. Daí tu já disse que tem cachorro teu caçando, filho de campeão, cachorro campeão caçando. Exatamente. Tá. Aqui em relação ao temperamento também, né, se são cães para guarda, e como tu disse, né, não tem essa divisão. Ó, essa é bem específica. Qual é o segredo de um masseter proeminente? Masseter? É. Eu Então, acredito que a pessoa queira desenvolver, né, deixar aquele. sim, sim. Primeiro, genética, né? Tem que ter, não tem jeito. Primeiro, genética. E depois, você dá bastante osso, bastante maneira dele exercitar, porque é um músculo, né? Então, se você dá bastante osso, coisas que ele tem que ficar exercitando essa musculatura, é lógico que ajuda. Mas se não tiver genética, não vai, não. Vamos ver aqui. Aqui é mesmo, exposição, estrutura, guarda, convivência com outros cães. É isso que eu digo, bastante coisa vai passando. É. Doença de pele, displasia, deixa eu ver o que mais. Exposição. 90% das perguntas era pele, se tu Aham. cria exposição ou trabalho, e se é para guarda, caça ou exposição. Lembra que Quase eu falei todas. que 90%? Alguma coisa é tamanho, tem aqui umas duas, três perguntas de tamanho, como é que é, questão de dominância, mas, bom, as perguntas, Natália, nós conseguimos responder todas. É, Né? Como eu disse, muita coisa foi sendo respondida ao longo da live. Então, a última pergunta da live, como eu sempre falo, tem algum assunto importante, alguma coisa que a gente precisava falar, que não falou, ou falou meio correndo e ficou uma lacuna? Tem alguma coisa que tu gostaria de considerar que a gente não falou? Ou dar mais uma ênfase? é só a questão mesmo que 90% das pessoas falam de diferença de linhagem. Não, gente, não cometam essa gafe. No Togo, não façam isso, porque ainda é uma raça que não tem diferenciação. Você pode, eu aposto com você, se você pegar um cão de uma pessoa, de um caçador, tá? Pode pegar um cão de um caçador, levar ele filhote para casa, fizer um bom trabalho com ele, ele vai fazer uma guarda maravilhosa, entendeu?
Então, assim, não, na raça ainda não tem. Eu acredito muito que seja dessa correlação do padrão da raça ser totalmente funcional. Entendeu? Então, o cão que ele não tiver coragem, se ele não for altivo, se ele não for um cão que tenha soberba com outros animais, ele não vai se apresentar bem. E é isso na apresentação de exposição. Então, assim, eu acho que muita gente que gosta de cão funcional tem preconceito com exposição. Deveria parar com isso, porque exposição, todo cão funcional, ele precisa, além de ter um temperamento funcional, ele precisa ter uma estrutura para trabalhar. Porque se ele for torto, aleijado, cheio de problema, que eu já vi, presa canário todo torto. Não tem como aquele cachorro desempenhar bem a função dele. Então, não é só temperamento, tem que ser tudo, tem que ser um completo, tem que ser um cão completo. Quem não quer um cão completo? Igual você falou, você se impressionou pelo Jack, você não queria ter um presa canário com aquele tipo de estrutura, com aquele balance, um cachorro todo balanceado, porque assim, a gente compara o Jack é quase que um presa, porque ele era um molosso, né? Então, vai me dizer que você não queria. Então, eu acho que as pessoas que gostam de cães funcionais têm que ter um pouco mais de mente aberta, porque os juízes de exposição, eles estudam muito estrutura e dinâmica. Para você ser juiz numa exposição, você tem uma apostila gigantesca sobre estrutura e dinâmica. Então, até para um cão ter a corrida, para agarrar um invasor, para morder, para fazer força contra o invasor ou até o próprio cara que está com o bite switch, com a manga, se ele tiver uma estrutura que proporcione ele a desempenhar melhor isso, ele vai desempenhar aquilo lá muito melhor, entendeu? Então, assim, é lógico, você precisa ter temperamento, concordo plenamente, mas você também precisa ter uma estrutura. E muitas vezes, a maioria dos criadores, assim, que tem muita paixão pelo que faz, eu já passei por essa fase e as pessoas têm muita cegueira de criador. Então, porque ela gosta de um tipo de cachorro, ela acaba deixando de ver alguns defeitos estruturais. Ela fica querendo arrumar desculpa para aquele defeito estrutural. Assim como muitos criadores de dogo, a maioria das pessoas fala, não, eu crio uma linhagem de caça. Muitas pessoas falam isso para justificar erros estruturais. Ah, não, eu crio um cachorro de guarda. Ah, não, o cachorro tem que ter temperamento, o resto não importa. Você pode saber que você vai no quintal dele, vai ter um monte de defeito estrutural. Então, você não. Isso é desculpa. Você me perdoe, mas isso é desculpa. Então, eu não admito eu ter desculpa por um defeito que eu tenho estrutural. Eu sou a pessoa mais crítica da minha criação. Se você chegar na minha casa e falar assim, esse cachorro tem esse defeito. Se eu não tiver visto, eu fico para morrer. Eu tenho que ver primeiro os defeitos. No mínimo, eu tenho que ver 50% a mais dos defeitos que você viu nos meus cães. Porque eu sou muito crítica, eu sou até chata. Eu implico até com o tamanho de dedo do cachorro. Mas por que eu tenho que implicar com o tamanho de dedo? Porque a maioria do ambiente de caça, ele tem espinho. Então, se um cachorro tiver as plantas abertas, ele vai ter influência, tem chance de um toco fincar. E se ele tiver as patas mais fechadinhas, a chance é muito menor. Então, é o que eu te falei, tudo pensando na funcionalidade. Então, assim, não pode ser desculpa um criador, eu crio a linhagem de guarda e ter desculpa para justificar um defeito estrutural. Ou eu crio um cão de caça para ter desculpa para justificar um cão que não tem temperamento, entendeu? Ou não tem estrutura também. Assim como uma pessoa de exposição não pode, meus cães são só de exposição, não pode justificar que um cão não ter temperamento, justificar porque o cachorro é exposição. Então, assim, muita coisa é desculpa. Eu crio mediante o padrão da raça.
Se o padrão da raça fala aquilo, o padrão da raça não é uma suposição, ou eu acho isso daqui melhor do que aquilo, não. O padrão da raça do dogo argentino, ele tem fundamento todo na caça. Então, o que tá ali não é orelhada, entendeu? Então, muita raça tem muita coisa que é gosto pessoal, é orelhada, mas no dogo não. Beleza. Bom, então, né, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. É muito Né, obrigada. o pessoal que prestigia até o final, sempre digo, aquela galera sedenta pelo conhecimento, o pessoal que está gostando. Queria agradecer imensamente a todos os patrocinadores que estão realizando essa live, que é o Canil Presa Santa Morte, o Canil Forte Sul, o Canil Elite Bandog e o Canil Espíndola Zégio. É eles que estão propiciando e oferecendo essa live a vocês. Quem chegou até aqui e por alguma razão perdeu o comecinho da live, fica tranquilo que a live vai ser disponibilizada lá no nosso canal, que é o canal Projeto Bandog, e assim que eu postar ela lá no YouTube, eu publico aqui nas redes do projeto, encaminho para a Natália também divulgar lá nas redes dela, o pessoal poder ir lá assistir. Natália, não menos importante, muito obrigado por tu ter aceito o convite. Nossa, foi uma live muito bacana, era uma live que o pessoal estava pedindo bastante. E eu sempre digo para a galera, eu digo, galera, vocês têm que entender que a lista é longa e uma hora vai chegar quem tá na lista ali. Porque a gente... não, o pessoal vai me encaminhando, vai mandando criador, vai mandando treinador, vai mandando tudo. E realmente tinha uma grande demanda pela tua entrevista, o pessoal gosta muito do Dogo, teu canil é uma referência, né? Então, Natália, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Fazer o melhor. E muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Obrigada a você. Valeu, gurizada. Boa noite e até a próxima live. Valeu. Desligando.